Saudações a todo pessoal. Muito boa noite a quem nesse momento já está cá no ar e de alguma forma, né, estava ali expectante, nos aguardando para que pudéssemos então, né, mostrar aqui os nossos rostos e cumprirmos com aquilo que é a nossa agenda para o dia de hoje. Daqui novamente Adriano Achel, hoje vocês estariam com o Cirilo, mas por algumas questões relacionadas à agenda e não só, então, novamente cá estou e vamos então cumprir com aquilo que nos reúne aqui durante o dia de hoje. Ah, Prontos, inicialmente, antes de entrarmos para o nosso painel, né, e tratarmos daquilo que é o assunto que eu, enquanto moderador, e que vou procurar imenso me esforçar para que consiga extrair do nosso convidado aquilo que sejam as vossas curiosidades, aquilo que sejam as vossas inquietações em relação ao tema, né? Também estou aqui 100% expectante e quero já entrar. Mas antes disso, como de costume, vou aqui endereçar os meus agradecimentos em nome de toda a CDH, a todo o grupo de parceiros que vem trabalhando conosco para que algumas coisas funcionem no dia a dia. Estou aqui, nomeadamente, a me referir, né, dos diversos comitês que a gente tem dentro aqui do nosso, da nossa querida comunidade de desenvolvedores do AMP. Então, precisamente falando aqui do Comitê de Redação e Revisão Textual, estou precisamente a falar aqui do nosso departamento de programação, do nosso departamento de marketing, design e imagem, que conjuntamente, né, ao comitê coordenador administrativo, né, passa aqui a redundância, ao comitê coordenador, então, trabalhamos para que momentos como o CDH Livecast sejam possíveis. Então, obrigado a todos. Hoje temos mais um CDH Livecast, graças ao esforço que cada um de vocês tem desempenhado. Agora, ao pessoal que está cá, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência, muito obrigado pela preferência. Poderiam estar a fazer outras coisas, mas estão cá, porque acreditam que os nossos painéis, de alguma forma, são capazes de contribuir naquilo que é o vosso, é o vosso querer, naquilo que são as vossas expectativas, os vossos projetos. De alguma forma, vocês sentem-se inspirados e acham relevante, né, nos darem a vossa prestigiosa atenção. Então, obrigado. Sendo assim, vou só pedir que a gente partilhe, também pedir mesmo aqui ao nosso querido convidado que partilhe já com o seu círculo de amigos, para que consigamos então alcançar um número assim mais elevado de pessoas e que a mensagem de hoje seja então difundida para mais e mais e mais e mais e mais pessoas. Muito obrigado, e vamos então fazer isso. Eu particularmente vou já aqui também começar a partilhar pelas minhas diversas redes sociais, e vou aqui partilhar pelas minhas diversas redes sociais, no intuito de chamar o nosso público e entrarmos naquilo que é o nosso tema de hoje. Vamos aqui, por favor, você que nos acompanha nesse preciso momento, partilha com o teu círculo de amigos, faça chegar a informação de que há uma live hoje e agora, aqui na nossa querida comunidade de desenvolvedores do AMBO, e entre inovação e emborrecimento generalizado, o nosso tema acaba por ser um ponto de resposta sobre essas temáticas. Vamos então partilhar, são 19 horas e 37 minutos, pelo menos até 19 horas e 40 minutos a gente para aqui de partilhar e vamos entrar diretamente ao nosso tema. O nosso querido convidado vai se apresentar, nós vamos tratar daquilo que nos reúne aqui, perdão. Vamos aqui partilhar, por favor. Nossa audiência ainda está baixa. Eu também vou mesmo já cá partilhar para outros lugares.
Vamos aqui ver. Vamos aqui partilhar, vamos partilhar coisas do ao vivo, porque se a gente não fazer isso, a gente acaba por, né, não conseguir alcançar mais pessoas. Vamos fazer então com que aqui os algoritmos da Meta, os algoritmos do Facebook, sejam capazes de fazer com que a nossa live chegue para mais pessoas. 19 horas e 38 minutos, temos mais 2 minutos para começarmos a tratar, né, do nosso querido episódio de hoje. Nós que vamos falar aqui sobre inteligências artificiais no cotidiano acadêmico em Angola, em torno de uma reflexão sobre o custo, né, cognitivo, aquilo que é o impacto no custo cognitivo dos estudantes universitários. Vamos aqui partilhar. 19 horas e 38 minutos. 19 horas e 38 minutos. Vamos aqui ir até as 19h40 para então entrarmos na nossa sessão. Dezenove e 39 minutos. Vamos aqui continuar a partilhar. Consigo ver que a nossa audiência está a subir. Continue a partilhar, pessoal. Continue a partilhar, por favor. Nossa audiência está a subir. A quem nos acompanha nesse preciso momento, nós estamos aqui hoje para falarmos sobre inteligência artificial no cotidiano acadêmico em Angola, uma reflexão sobre o impacto no custo cognitivo, né, dos estudantes universitários. O nosso querido convidado é Jerônimo Lofa, ele que é o autor, né, de um ensaio científico em torno desse tema que hoje nos reúne aqui. E mais do que eu a falar aqui nesse momento introdutório, ele tem mais autoridade, daí que será um prazer, né, podermos acompanhá-lo ao longo de todo esse tempo para podermos aprender em torno dessa reflexão. Mas, afinal de contas, inteligência artificial, nós estamos aqui no dia a dia a falar sobre inteligência artificial, inovação, 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 inovação. Mas, pronto, entre a inovação e o custo cognitivo, o impacto no custo cognitivo dessa inovação que hoje faz parte do nosso dia a dia, como vamos balançar isto aqui? Entre o emburrecimento generalizado, será que realmente essas inovações, inteligências artificiais, têm nos ajudado, não têm nos ajudado? Vale a pena dar tanta atenção? Como realmente usar como ferramenta? Como realmente encará-la na vertente de inovação sem necessariamente, né, acabarmos por ter um alto custo cognitivo prejudicial, nós enquanto seres pensantes, nós enquanto seres racionais sujeitos à inteligência. Então já são 19 horas e 41 minutos, acredito que agora sim estamos preparados para entrarmos dentro daquilo que é o nosso tema do dia de hoje. Pronto, o nosso querido convidado já está cá conosco, ele que é o Jerônimo Lofa, professor, estudante, conforme já dizia há pouco, autor, né, desse ensaio científico, que é tema do nosso painel aqui hoje, mas do que eu a falar, né, mais do que eu a falar, acredito que ele fará isso melhor. Sendo assim, Jerônimo, seja muito bem-vindo ao CDH Livecast e esteja à vontade. Obrigado. Exatamente. Primeiramente, começo por fazer uma apresentação relativamente à minha pessoa. Jerônimo Lofa é meu nome, estudante do ICE do Huila, terceiro ano de Biologia. O artigo científico intitulado Inteligência Artificial no cotidiano acadêmico em Angola e seu impacto no custo cognitivo dos estudantes universitários, ele tem como objetivo, nesse caso, propor
estratégias e também alertar sobre os estudantes universitários sobre o uso crítico da inteligência artificial e não exacerbado, pois o mesmo, quando é feito de maneira exacerbada, o uso das inteligências artificiais, eles causam uma certa dependência tecnológica, que muitas das vezes causa a superficialização do raciocínio lógico e também a diminuição do raciocínio lógico e crítico. Pronto. Jerônimo, muito obrigado por essa nota introdutória, né? Mas nesse preciso momento eu gostava, em nome do nosso querido público, né, saber um pouco mais sobre o Jerônimo. Na verdade, quem é o Jerônimo Lofa? No dia a dia, o que é que ele faz, o que não faz? Quem é o Jerônimo? Bem, Jerônimo Lofa é um indivíduo, estudante, professor de profissão, nesse caso, e é um professor, nesse caso, que também, além de dedicar-se no estudo das ciências, além de dedicar-se somente na vida acadêmica, também mostra interesse exatamente em outras áreas do saber. Inicialmente, eu começo por dizer que também o que mais motivou-me a escrever o artigo científico foram algumas vivências, nesse caso, relativamente ao próprio Instituto Superior IC do Huila, e também vários outros fatores que motivaram-me a poder escrever esse artigo científico. E também, adicionando uma outra nota, que também sou membro, nesse caso, da Associação para a Mudança de Ensino. Esta organização está sediada mesmo cá no Lubango, na qual eu desempenho o cargo de secretário para a área do ambiente e turismo. Outras notas iremos adicionar mais tarde. Temos também, ou seja, as áreas de interesse acadêmico, para além da biologia, eu tenho várias: a química, a filosofia, a literatura, entre outros ramos do saber. Portanto, são várias áreas em que eu normalmente gosto de mergulhar, porque eu digo que a melhor forma de aprender é sempre mergulhar noutras áreas do saber. Só assim que nós vamos descentralizar o nosso conhecimento em vários ramos e tornar o nosso conhecimento mais amplo e mais solidificado. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E, nesse preciso momento, Jerônimo encontra-se na província da Huila, Huambo. Em qual parte do país é que o Jerônimo nos fala nesse preciso momento? Exatamente. Jerônimo Lofa fala a partir da cidade do Lubango, na província da Huila. Perfeito. Pronto, acredito que daqui adiante, com o máximo, ou seja, com todo o respeito possível que eu for capaz de demonstrar, eu vou tratá-lo mesmo por professor Jerônimo. Eu vou ter de tratá-lo mesmo daqui adiante por professor Jerônimo, porque é merecido e pronto, é merecido, é merecido, é merecido. Então, estamos num país onde não é tão fácil encontrar professores a pensar sobre aquilo que seja emergente na nossa realidade, principalmente no tocante a questões de ensino e aprendizagem. Então, os meus parabéns já pelo trabalho excelente que vem fazendo. Eu, na verdade, mantive contato aqui com o ensaio científico, amei bastante em lê-lo. Então, professor Jerônimo, novamente, estamos aqui no CDH Livecast. Seja muito bem-vindo e acredito que podemos, então, ir para aquilo que é a nossa agenda de hoje. Para todo o pessoal que acaba de entrar agora, né, nós estamos aqui com o Jerônimo Lofa, ele que é um professor, estudante universitário e também autor de um ensaio científico cujo tema é centro de atenções e nos reúne aqui hoje, torna possível esse CDH Livecast. Professor Jerônimo, inicialmente eu gostava de, assim a título introdutório,
parafrasear o que o professor Pierluigi Piazzi dizia em um dos seus livros alguns anos atrás, ele que faleceu em 2015, acredito que o professor Jerônimo conhece provavelmente, já ouviu falar sobre esse professor, muito conhecido como professor Pier, né? Ele dizia o seguinte em um dos livros, cujo título é Aprendendo Inteligência, que hoje em dia, na geração 100% modernizada, que é a nossa, onde a tecnologia acaba por ser visível no seu dia a dia e parece que já não vivemos mais sem os meios tecnológicos, tablets, computadores, telemóveis e por aí fora, era suposto, né, esperar dessa sociedade um avanço cognitivo maior, um nível de inteligência maior. Só que verifica-se o contrário na nossa sociedade, ou seja, estamos mais expostos a informações, estamos mais expostos a recursos tecnológicos, no entanto, parece que esses recursos, essa inovação, esse progresso tecnológico está muito distante, ou seja, embora tenha potencial de nos alavancar cognitivamente, de nos alavancar a nível intelectual, está mais a causar um emburrecimento generalizado. Dentro dessa visão e dentro dessa visão crítica que o professor Pir fez alguns anos atrás, eu quero endereçar a seguinte questão ao professor Jerônimo. Quando é que decide começar a escrever sobre a inteligência artificial, principalmente nesse contexto que é uma reflexão sobre o impacto, né, que ela causa no custo cognitivo do estudante universitário, especificamente em Angola? Como é que surge essa motivação? Bem, primeiramente, a motivação inicial para poder escrever o artigo científico foi mesmo a curiosidade e, não obstante, também em função de algumas realidades que eu presenciei, sobretudo no próprio CEDUILA, no meu curso. O que acontece às vezes é que muitos dos estudantes, sobretudo nas universidades, não só o CEDUILA, temos o ISP, a Gregório, a Universidade de Mandumi e Andemufaio, entre outros institutos superiores, os estudantes vão fazendo, digamos, o uso irracional e também exacerbado das inteligências artificiais para um benefício próprio. Mas esse benefício, muitas das vezes, está acoplado àquilo que nós chamamos de fraude acadêmica, ou seja, a cábula em época de exames. Então, esta realidade que eu presenciei relativamente às instituições de ensino superior e, sobretudo, também no CEDUILA, sobretudo no meu curso, motivou-me bastante a compilar este artigo científico. Existiam, quando eu fui a compilar o artigo científico, me veio assim vários temas na mente, mas relativamente à inteligência artificial. A dada altura, parei, analisei, achei um tema, um tema nesse caso, um subtema nesse caso para o mesmo artigo científico, que é o impacto das IAs no custo cognitivo dos estudantes universitários. Então, são vários fatores que motivaram-me a escrever. E vários outros, por exemplo, também nota-se muito que a inteligência artificial, em vez de alavancar o potencial cognitivo dos estudantes universitários, muitas das vezes acaba por colocar para baixo os mesmos estudantes quando não utiliza de maneira racional. Então, são estes fatores, estes elementos que motivaram-me bastante para poder compilar este artigo científico. É nos fatores que estão na base. E dentro daquilo que é o contexto, né, angolano, porque eu penso que essa questão de, vai me desculpar pela expressão que eu vou usar, mas é que eu vejo mais adequada a usar mesmo agora, que é dentro desse contexto de emburrecimento generalizado, porque eu particularmente vejo isso, sou estudante também universitário, e em função do ambiente em que a gente se insere dentro da academia e tudo mais, há essa realidade de nós hoje em dia, enquanto estudantes, e até mesmo profissionais nos mais diversos setores,
olharmos para a inteligência artificial, de um lado, conforme nos é apresentada como ferramenta, né, de auxílio naquilo que a gente faz, estudar ou trabalhar, só que era suposto ser mesmo só uma ferramenta, mas está a ir além de ser uma mera ferramenta, está a se transformar até num substituto da nossa racionalidade, num substituto do nosso processo cognitivo. E quanto mais a gente usa, percebe-se que, de maneira natural, o nosso cérebro parece que quer o caminho menos forçoso possível, né? O caminho menos trabalhoso possível. Ele busca sempre pela facilidade. E a inteligência artificial nos dá isso. E tudo aquilo que acaba por gerar uma certa facilidade e com bastante recorrência vicia o nosso cérebro. A inteligência artificial traz isso no nosso dia a dia. Daí que gera um emborrecimento generalizado, onde as pessoas acabam por colocar a cabeça, o próprio cérebro de lado, porque agora tem alguma coisa que pensa mais rápido do que ele. Quer dizer, pensar não, na verdade, dá resultado mais rápido do que ele, então vicia-se. E isso ocorre num processo, diríamos que acaba por ser depois involuntário já, porque o próprio cérebro, conforme eu dizia, tem a mania de viciar-se em tudo quanto seja fácil. Então, dentro do nosso contexto angolano, tendo em conta já aquilo que é a nossa realidade a nível de educação, nosso sistema não é dos melhores, não é competitivo a nível mundial, era suposto talvez sermos um sistema que tivesse que maturar um pouquinho mais antes de estarmos expostos a essas realidades. Como é que vê, qual é o impacto que o uso dessas IAs, né, tende a causar? Quero ainda começar assim, pela vertente positivista no nosso sistema educacional. É bom? Se é bom, por quê? Antes de irmos para o contexto destrutivo. Bem, a inteligência artificial, Sim. ela, digamos que tem sempre, vamos lá dizer, tem sempre um ponto positivo e um ponto negativo. Uhum. Agora, como é que a tecnologia influencia o aprendizado? Okay. Eu vou utilizar aqui alguns escritos em função do pensamento do grande professor de uma das universidades dos Estados Unidos da América, o autor John Sweller, que propôs a teoria do custo, da crítica do custo cognitivo. Ele diz assim, a redução da carga cognitiva para ele, ou seja, a tecnologia ela influencia para a redução da carga cognitiva. Ou seja, os sistemas inteligentes elas podem filtrar informações irrelevantes, organizando o aprendizado de maneira mais eficiente. Estamos aí no campo da vantagem que as inteligências artificiais possuem. Uhum. Elas permitem a redução da carga cognitiva. Okay. E ele também aclara que a inteligência artificial por si só, ele não ensina. Ele precisa de uma orientação, contextualização para se tornar em uma ferramenta pedagógica poderosa. Aí já estamos a desembocar exatamente nas vantagens. E também uma das vantagens, ela permite um engajamento e motivação. Okay. Por exemplo, nós temos exemplos das multimídias, jogos didáticos que os estudantes podem acessar para poder estimular, nesse caso, o aprendizado e dar mais motivação a eles próprios. E também ela em si só estimula também o estudo independente, pois que quando se recorre às TICs, muitas das vezes, suponhamos, que o estudante em uma aula de biologia, por exemplo, não aprendeu o conceito de célula. Então, ele vai ter a necessidade de ir, por exemplo, no Google acadêmico e pesquisar exatamente sobre o tema, em torno do tema que foi abordado em sala de aula e que ele não aprendeu corretamente. Isso é uma valência da inteligência artificial. Yeah. Agora, dentre as principais desvantagens, nós temos inúmeras. É aquilo que eu sempre digo, que o uso exacerbado da inteligência artificial, ele cria indivíduos funcionais, mas não pensantes. Ele cria indivíduos funcionais, mas não pensantes. Por quê? Porque
ela cria uma diminuição do raciocínio lógico e crítico. O que é que vai acontecer? Os estudantes podem copiar sem refletir na informação que a inteligência artificial oferece. Uma outra desvantagem é que ela causa uma superficialidade no processamento de uma informação. Ela também permite ou reduz, nesse caso, o esforço cognitivo próprio, prejudicando a memória e a aprendizagem significativa. Aí vamos estar a desembocar numa das grandes teorias de David Ausubel, que fala sobre a teoria da aprendizagem significativa. Quer dizer que o aprendizado do sujeito tem mais relevância quando o mesmo aplica para a resolução de problemas reais. Então, não é o que acontece com a inteligência artificial. Para quem acede de maneira exacerbada à inteligência artificial, normalmente, para resolver problemas reais, ele terá muitas dificuldades. E também, vamos ver aqui uma das grandes desvantagens, sobretudo, isso é um alerta para os estudantes do ensino superior. Quando se recorre excessivamente às inteligências artificiais, o que é que vai ocorrer? Sobretudo aos estudantes que elaboram os TCC e as monografias. Quando o estudante copia uma informação sem ter referências bibliográficas concretas e sólidas, o que é que vai acontecer com o TCC ou a monografia desse mesmo estudante ao passar para a área científica? Perda da autoria acadêmica, minando a identidade intelectual do estudante. São detectados plágios. Aí já estamos diante das desvantagens que a inteligência artificial em si só possui, quando não utilizado de maneira crítica. Então, são várias desvantagens e também existem inúmeras vantagens quando utilizadas de melhor maneira de forma positiva. Ok. Obrigado, professor Jerônimo. Ao longo da exposição do professor Jerônimo, duas expressões chamaram a minha atenção. A primeira é estudantes funcionais, ou seja, pessoas funcionais, né? E a segunda está mesmo ligada àquilo que já faz parte do nosso tema, que é o custo cognitivo. Eu quero começar pela questão do custo cognitivo, de maneira que fique claro assim para cada um de nós que está cá nesse momento e para as pessoas que venham nos assistir mais tarde. O que é isso de custo cognitivo, na verdade? Quando estamos a falar de custo cognitivo, estamos necessariamente a referir-nos a quê? Ok. Eu vou cá definir custo cognitivo. Bem, a definição de custo cognitivo é a seguinte. Bem, custo cognitivo, ela refere-se ao esforço mental. Ao esforço mental exigido para realizar uma determinada tarefa, assimilar um determinado conteúdo ou tomar uma decisão. Esse é o conceito de custo cognitivo. E aparece um grande autor, nesse caso que é mesmo John Sweller, ele diz que a carga cognitiva durante o processo de ensino e aprendizagem é inevitável. Não se pode evitar a carga cognitiva. Mas o que o estudante pode fazer ele pode manipular a carga cognitiva através de um design institucional adequado. Muitas das vezes, estudantes, quando estão diante das plataformas digitais, suponhamos, o estudante vai pesquisar um tema relativamente aos tipos de ecossistemas, tudo dos ecossistemas, por exemplo. O que acontece? Muitas das vezes, o conteúdo, por ser longo e enorme, extenso mesmo, os estudantes acabam por se perder no conteúdo, mas eles podem utilizar estratégias, ferramentas para poder conciliar aquele conteúdo de maneira mais adequada e de formas esquematizadas para tornar o aprendizado e o conhecimento ainda mais solidificado por meio de mapas mentais, por meio de esquematizações, por meio de outras formas para poder organizar o conhecimento que foi adquirido em sala de aula. Aí estamos a desembocar exatamente no design institucional adequado para poder conciliar com o custo cognitivo. Cognitivo, perfeito. Exatamente.
Agora, antes de me responder a outra questão sobre o que é ser uma pessoa funcional, ehm, tem aquela questão de que o nosso cérebro está mais, ou seja, está mais propenso a absorver as informações que antes de manter contato com elas ou ao longo do momento que formos manter contato com elas, né, se sujeitassem a alguma espécie de carga emocional, seja tristeza, seja felicidade, mas qualquer espécie de carga emocional. Geralmente, né, as informações que chegam até nós com alguma espécie de carga emocional, negativa ou positiva, são aquelas que, por alguma razão, passam do sistema límbico, né, nossa memória de curto prazo, vão para o nosso córtex cerebral, memória de longo prazo, e assim são retidas definitivamente. E acaba-se por ver que, nesse contexto aqui do ensaio científico que o professor Jerônimo nos brinda para refletirmos a respeito, acaba-se por ver que, com o surgimento das inteligências artificiais, não necessariamente que elas são o marco disso, já ia ocorrendo há um bom tempo, né? Vem também a dependência tecnológica nesse ato todo para esforçar, né, para desenvolver o custo cognitivo. Até que ponto é que essa dependência tecnológica acaba por nos tornar nessas pessoas meramente funcionais e não necessariamente em seres, né, dotados com aquela cognição, com aquela racionalidade acentuada. Então, até que ponto é que essa dependência tecnológica nos torna nesses seres funcionais e como provavelmente devíamos, ou como é que a gente pode fugir disto? Bem, em função da explanação que o Mano Adriano fez, existem várias maneiras ou seja, existem várias formas que permitem tornar os indivíduos funcionais utilizando as tecnologias de informação e comunicação. Uhum. Exatamente por vários fatores. Por exemplo, o uso de plataformas digitais não confiáveis também. Uhum. Temos aí um hábito que eu digo que é muito negativo, que está a surgir por parte dos estudantes universitários e até a sociedade civil, que é o efeito Highlight Reels, que é a possessão, ou seja, a afeição exacerbada pela vitrine social. São fatores, ou seja, são viés cognitivos que, de certa forma, também tornam indivíduos, ou seja, tornam os estudantes em indivíduos funcionais e não pensantes. Eu vou dar aqui um exemplo concreto vou tentar relacionar com a minha área de formação. Exato. Durante muito tempo, nós aprendemos o conceito de célula de uma maneira muito abrangente e que quase todo mundo conhece. Desde a 7ª classe até o ensino médio. Que diz o seguinte: a célula é a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. Mas, a dado momento, quando eu ingresso ao CEDUILA, eu conheci um professor que ele é um exímio professor, eu diria isso, chamado Lino Vieiga Júnior. É um professor da cadeira de Anacordados, Citologia. É um vedeta na nossa área de formação, nesse caso. Posso assim aclarar. Ele definiu, permitiu, ou seja, colocou-nos na sala e pediu-nos que nós definíssemos a célula e a maior parte dos estudantes definiram de maneira semelhante. Expulsou todos os estudantes. E, ao expulsar os estudantes, eles deu-nos a seguinte dica: vocês não pensam. Nós nos colocamos, dissemos, como assim? Nós não pensamos. O conceito de célula que nós aprendemos desde o ensino médio até o ensino superior é este aqui. E o professor nos apresentou um conceito diferente de célula, que é: a célula é a mais pequena unidade protoplasmática, rodeada por uma membrana, capaz de se reproduzir, regenerar e gerar
as energias para as biossíntese das funções que ela precisa. Só esse conceito que ele nos apresenta, por exemplo, em sala de aula, já mostra que é uma definição que ele próprio cria e que você nem sequer vai encontrar nos materiais didáticos. Ok. Onde é que eu quero chegar? O que muitas das vezes acontece é que o nosso ensino não nos permite produzir. Ele nos Ok. mantém estagnado. Exemplo prático é mesmo os estudantes do ensino superior. Hoje em dia, se você vai a um estudante do ensino superior, suponhamos, estudante do terceiro ou segundo ano, Sim, sim. pede para ele definir simplesmente uma esferográfica ou um objeto qualquer, ele não vai conseguir, mas é o objeto que ele utiliza. Se calhar ele tem as bases para poder definir. Agora, a estruturação do pensamento para dar um Pensamento. conceito lógico, aquele Exato. objeto, na definição daquele objeto, não consegue criar. Então, é dali que se cria indivíduos funcionais e não Funcionais. pensantes. Não sei se conseguem perceber. É dali onde se cria indivíduos funcionais e não Funcionais. pensantes. Então, é necessário evitar mesmo o uso exacerbado da inteligência artificial, porque o que acontece? Muitos estudantes utilizam a inteligência artificial como uma muleta. Utilizam a inteligência artificial como uma muleta e não como um meio para poder auxiliar, mas como uma Auxiliar. muleta. Ok. Exatamente. Perfeito, perfeito. Pronto, dentro dessa questão, né, de usar a inteligência artificial não como uma ferramenta auxiliadora, mas como uma muleta mesmo que acaba por substituir grande parte das nossas responsabilidades enquanto estudantes, profissionais, né? Eu vejo que no nosso dia a dia, não só as inteligências artificiais às vezes são usadas para nos tornarem nesses seres, nessas pessoas assim meramente funcionais. Às vezes também o uso de outras ferramentas tecnológicas, mas não funcionando com base em inteligência artificial, acabam também por nos tornar, né, nesses seres funcionais. Vamos lá que, por exemplo, ver, hoje estamos a perder o costume de escrever, né, sobre aquilo que pensamos, sobre aquilo que faça parte do nosso dia a dia, sobre aquilo que é a nossa rotina. Estamos, de alguma forma, acostumados com ferramentas que agendem coisas por nós, nos ajudem até a lembrar do que temos por fazer mais tarde. De um lado, chama-se inovação. Do outro lado, acredito que há um custo cognitivo também, né, um impacto negativo no nosso custo cognitivo no uso diário dessas ferramentas. Então, dentro desse contexto, acredito que não são só as próprias inteligências artificiais, né, ou seja, ferramentas com base em inteligências artificiais que causam um impacto negativo naquilo que é o nosso custo cognitivo, naquilo que é o desenvolvimento da nossa cognição, mas toda e qualquer ferramenta tecnológica que visa nos auxiliar no dia a dia, mas que apresenta esse potencial de diminuir o nosso cognitivo, de diminuir a nossa chance de crescermos enquanto seres racionais, acabam por ser destrutivas a nós, né, enquanto estudantes e profissionais, não? Exatamente. Até certo ponto, e concordo exatamente com a explanação do professor Achille. A inteligência artificial é necessário que se diga, e é imperativo mesmo que se diga isso. Existem maneiras de como utilizar a inteligência artificial de forma a não acometer aquilo que é o nosso custo cognitivo. Exatamente. Existem várias maneiras para poder se utilizar de maneira racional a própria inteligência artificial. Porque também a inteligência artificial, ela também, por si só, ela dá-nos ampliação do acesso. Ou seja, plataformas baseadas em inteligência artificial, elas podem levar a conteúdos de qualidade e até regiões remotas. Estamos a falar de regiões rurais. Então, as inteligências artificiais também, de certa forma, acabam por ter mesmo o seu próprio lado positivo, mas quando utilizados de maneira ética,
de maneira ética e de maneira Uhum. ajustada. O que vai acontecer? E é muito triste o que vê-se na sociedade atualmente, em que as pessoas atualmente não sabem como utilizar as ferramentas digitais. E acredito que se tivesse na condição da ministra da Educação, Uhum. não está nos vendo nessa live, mas é imperioso que se diga isso. Uhum. Eu, primeiramente, gostaria que se implementasse, é uma das minhas sugestões, implementasse uma disciplina mesmo no currículo nacional que visasse exatamente o uso ético das ferramentas tecnológicas. Provavelmente em 2030 ou 2050 existirá isso, porque quando se utiliza a inteligência artificial, há normas, há regras que se devem obedecer. Uhum. Exemplo, eu trago aqui exemplo do dia a dia, um exemplo que é muito bem visto até nos nossos pequenos em casa, quando vão lá investigar um tema relativamente a um assunto. Pega o conceito, suponhamos, o que são, suponhamos, vou entrar mesmo no campo da biologia. O que são tecidos? Ele vai na Google, por exemplo, põe aí a questão e pesquisa. Clica na barra de pesquisa e acessa a informação. Vem vários conceitos de tecido. Mas o que é que muitas das vezes não reparamos? Todas aquelas definições que nós vamos encontrar lá na Google, atenção, são às vezes conceitos que foram criados por estudantes de 8 anos de idade na China, Brasil e Estados Unidos da América. Então, eles vazam aquela informação na Google e simplesmente até os adultos copiam aquilo, mas é um conceito que quem cria aquele conceito são exatamente meninos, menores de idade. Uhum. Eh, e há países exatamente que já vêm trabalhando sobre a educação ética a nível das ferramentas tecnológicas. Temos os Estados Unidos da América, que é uma das grandes potências, a própria China também, o Japão também não está fora, temos a Índia também. Fazem o uso racional e ético dessas mesmas ferramentas tecnológicas e são educações que se vão dando desde a base, lá de terra idade, desde o ensino fundamental e os cidadãos desses países vão crescendo com uma consciência ética no uso dessas ferramentas tecnológicas e Uhum. não é o que acontece muitas das vezes cá nos países africanos, sobretudo os países do terceiro mundo, digamos assim. Exato. O uso das tecnologias não é feito de maneira adequada, de maneira ética, usa-se de maneira, diria mesmo, antiética. Ok. Há conteúdos de adultização, as crianças de 11 anos vão acedendo àqueles conteúdos. Então, é errado e eu acredito que também o Ministério da Educação iria colocar a mão nisso, não só outros ministérios também que estão vinculados com esta área, poderiam muito bem atuar neste sentido para poder evitar estes efeitos, alguns efeitos nefastos que os conteúdos de adultização vão causando na sociedade angolana e não só. Perfeito, perfeito. Obrigado novamente, professor Jerônimo. Pronto, acredito que a nível de contextualizações, né, sobre aquilo que são as inteligências artificiais, o impacto que elas causam no custo cognitivo das pessoas, a nível dessas contextualizações, até o preciso momento, estamos muito bem e quem nos acompanha está nesse momento mais esclarecido sobre essas nuances aqui. Então, já percebemos que de certa forma, as inteligências artificiais, os recursos tecnológicos que temos, né, são ferramentas, na verdade, criadas com o propósito, sim ou não, de nos auxiliar, mas estão ali para nos auxiliar. Se sim ou não, é discutível, mas estão aqui de alguma forma para nos auxiliar no nosso dia a dia. Né? No entanto, dentro daquilo que é o contexto que o professor Jerônimo nos traz, um, vemos que se não existir um certo cuidado para lidar com essas ferramentas tecnológicas, acabamos então por entrar naquilo que é a dependência do uso
dessas ferramentas tecnológicas e consigo, né, essa dependência traz consigo um impacto altamente negativo naquilo que é o desenvolvimento da nossa intelectualidade, da nossa racionalidade, afetando drasticamente os processos cognitivos, né, em nós. Então, uma vez que isso está muito bem percebido, e para evitarmos correr esse risco de acabar por ser pessoas meramente funcionais, sendo o professor Jerônimo mesmo um professor e lida no seu dia a dia com questões educacionais, eu gostava, né, de perceber, uma vez que isso já faz parte do nosso dia a dia, porque acredito que retroceder é impensável, inconcebível nesse momento, não se vai retroceder. Vamos conviver com inteligências artificiais, até 2030, 2040 será ainda uma realidade completamente diferente da que a gente já está a vivenciar agora, então vamos ter que nos acostumar, vamos ter que engolir isso aqui, ok? Mas fica esse perigo de quanto menos sabermos usar isso, maior, né, entrarmos, ou seja, maior ser o número de pessoas vítimas de um emborrecimento generalizado pelo mau uso. Ok, até aqui está. Agora, para evitar esse emborrecimento generalizado, para evitar esse crescimento massivo de pessoas funcionais pelo uso incorreto dessas tecnologias, enquanto professor, o que sugere? Como é que os professores devem se comportar, por exemplo, daqui adiante, para lidar com estudantes que já não são, eu vou chamar de, queria dizer que já não são tábua rasa, mas como estamos a falar de pessoas funcionais, meramente funcionais, estamos aqui a falar de, pronto, da questão de impacto negativo no custo cognitivo das pessoas, acredito que o que mais temos são pessoas tábua rasa, provavelmente, não sei. Então, como é que os professores devem lidar com essa realidade? Particularmente falando para Angola, que provavelmente não está ainda, não é uma sociedade que se organizou para receber e lidar no dia a dia com essas questões. Como é que os professores devem se preparar? Como é que o governo deve, de alguma forma, acredito que já tocou ali, né, naquelas questões do que faria se pudesse propor algumas melhorias, mas agora sim é que eu quero, de alguma forma, né, explorar isso do professor Jerônimo, a nível de sugestões do que fazer, tanto para os professores, tanto para as instituições, tanto para aqueles que ditam o rumo do nosso sistema educacional, que é já aí a parte política, a parte governativa. Mas começando pelos professores em sala de aula, como lidar com essa realidade e saber conduzir os estudantes, né, a não sofrerem um impacto drasticamente a nível do seu custo cognitivo? Bem, é um trabalho árduo e Uhum. para tal exige muita motivação e engajamento por parte dos docentes. Primeiramente, vamos ver que dentre algumas estratégias que eu vou aqui propor e sugerir para poder melhorar esse quadro, sobretudo a nível nacional, entre Sim. nós professores e docentes, é mesmo a criação de infraestruturas tecnológicas para poder, ou seja, infraestruturas tecnológicas e permitir uma conectividade em áreas rurais. Por que eu digo isso? Para nós termos que evitar as desigualdades digitais. No meu artigo científico, para quem leu, e também acredito que o professor teve o privilégio de ver sobre as desigualdades digitais. Muitas das vezes, o que vai acontecer? Nas áreas rurais, o acesso às tecnologias de informação e comunicação é Sim. limitado. É limitado. E nas áreas urbanas é totalmente perfeito. Ou seja, está tudo ok. Todos têm acesso e todos têm as ferramentas digitais para poder acessar as plataformas digitais. Então, o primeiro Digitais. passo é combater as desigualdades digitais. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é mesmo a capacitação
dos professores, capacitar os professores para utilizar ferramentas de inteligência artificial. Por Ok. que que eu digo isso? O que acontece é que muitos professores em Angola ainda não sabem exatamente como utilizar as ferramentas tecnológicas, as inteligências artificiais. Ainda há um desconhecimento no seio de alguns professores, sobretudo os professores que estão lá na Angola profunda, lá nos municípios, a quem que muitas das vezes o Estado nunca está lá para fazer inspeção e tudo mais. Segunda estratégia, a segunda estratégia que eu proponho aqui é mesmo uma educação ética e também pautar pela fiscalização. Ok. Fiscalização, tanto em épocas ou períodos de exames. Por quê? Porque muitas das vezes o que é que vai acontecer? Estudantes há que em épocas de exame os professores simplesmente permitem entrar com ferramentas. Estamos a falar de smartphones, tablets, em sala de aula. Então, isto já constitui um erro crasso por parte de alguns professores e deve ser combatido. Também vamos aqui entrar no campo da fiscalização. Fiscalizar os estudantes em épocas de exame para poder evitar as chamadas fraudes ou as cábulas. E outras estratégias, eu acredito que é mais mesmo para os órgãos que estão lá no topo. Estamos a falar do Ministério da Educação e outros órgãos superiores que podem, nesse caso, tomar algumas decisões ou tomar algumas medidas para poder mitigar exatamente os efeitos nefastos que as inteligências artificiais possuem, sobretudo no contexto educacional angolano. E a nível, professor Jerônimo, a nível dessas medidas, né, que, por exemplo, o executivo pode tomar, para aqui nomeadamente a falar, né, do pessoal ligado ao Ministério da Educação e o Ensino Superior, quais medidas o professor pode aqui propor, né? Acredito que esse vídeo pode chegar um dia para essas pessoas, para essas entidades, essas excelências que têm esse poder. Quais medidas pode propor que acha correto que se apliquem? Bem, dentre as principais medidas, eu tenho aqui algumas. Sim. Primeiro, passa mesmo pela formação de professores em novas metodologias digitais. Segundo, aprendizado mais individualizado e adaptativo para os alunos. Terceiro, é mesmo o desenvolvimento de habilidades em pleno século XXI, como o pensamento crítico, a resolução de problemas e a alfabetização digital. É necessário que haja também um processo de alfabetização digital, porque o que é que vai acontecer? Eu sempre gosto de utilizar essa máxima de um dos grandes meus professores de psicologia, o professor Isaac Kalenga, que falava sobre exatamente o analfabetismo digital. O que é que acontece? Muitas das vezes, os estudantes angolanos e outros indivíduos que compõem a sociedade em geral estão emergidos exatamente nessa hecatombe, passo a mesma expressão, que é o analfabetismo digital. O que é que vai acontecer? Muitos dos cidadãos aqui em Angola ainda não têm assim um conhecimento amplo sobre o uso das TICs. Então isso vai acabar por levar mesmo a esse campo do analfabetismo digital. Outras estratégias que eu poderia aqui implementar é exatamente em épocas de exame, por exemplo, eu vou trazer aqui a China. A China, até o próprio Japão mesmo, em épocas de exame, sobretudo no ensino fundamental e até no ensino superior, quando tem-se início à época de exames, o que é que o Estado faz? Ele corta o acesso às redes de internet. Por que ele vai adotando essa estratégia do corte das redes de internet e outros sinais, Wi-Fi e tudo mais? É para evitar exatamente com que os estudantes façam fraudes em épocas de exame e evitar
outros males que têm assolado exatamente o ensino naquela circunscrição. Lição. Eh, o que aconteceu na China no período de 2013 a 2014? Se a memória não me falha. De 2013 a 2014, a China, relatórios mesmo do Instituto Tecnológico daquela circunscrição, apontavam que a maior parte dos quadros formados eram, ou seja, beneficiavam-se exatamente das ferramentas digitais, ou seja, Digitais. utilizavam-na ilicitamente, fazendo cábula. Então, o que o Estado chinês fez? É cortar exatamente os cabos, ou seja, as redes de acesso às plataformas digitais para poder evitar exatamente a fraude ou a cábula. Então, essa também é uma das minhas estratégias. Se eu tivesse lá como um ministro da educação ou um elemento grande nesta Não, sociedade. Então, são várias verdade. estratégias que eu tenho aqui e que, se fossem implementadas, acredito que surtiriam efeitos desejados. É só mesmo motivação, engajamento, mas interesse. Três elementos: motivação, interesse, engajamento. Engajamento. Com esses elementos, não tem como não surtir efeito. Obrigado novamente, professor Jerônimo. Pronto, já estamos aqui a caminho de aproximadamente, vamos aqui ver, ou seja, já batemos aqui o recorde de 1 hora. Na verdade, não 1 hora já dentro do nosso painel, porque tiramos aí aqueles 10 a 15 minutos para aguardar o pessoal. A todos que nos acompanham, estejam atentos e aqui ao que a gente está a abordar, e o professor Jerônimo está cá a nos apresentar. Se tiver alguma questão, pode já lhe escrever nos comentários, né, para podermos então juntos tratar, abordar sobre esse mesmo tema. Para quem tiver uma opinião, favor de partilhar conosco. Para quem tiver uma dúvida, favor também de deixar cá nos comentários. Para as opiniões, nós vamos aqui destacar e poder falar sobre elas. E quanto às dúvidas, vou aqui endereçar ao nosso professor Jerônimo para que nos ajude a esclarecer. Então, por favor, estejam à vontade, escrevam os vossos comentários. E enquanto escrevem, então, vou aqui, professor, procurar. Eu sempre gosto de fazer uma resenhazinha em torno daquilo que os nossos convidados vão falando, porque coisas ao vivo, muita coisa interessante passa e às vezes a pessoa não consegue reter já naquele momento. Né? Prontos, temos essa vantagem da tecnologia, que é de voltar para assistir mais tarde, com aquela calma e tudo mais, mas ainda assim vou fazer uma resenhazinha. Então, até o preciso momento, o professor Jerônimo nos propõe, né, que para a nossa realidade angolana, especificamente no sistema educacional, para lidar com essas questões de inteligências artificiais, né, nas escolas, de um lado, precisa-se de uma preparação da parte dos professores. Então, significa que os professores, de acordo com a visão do professor Jerônimo, devem, né, ou seja, carecem de uma preparação. Então, significa que essa preparação, de um lado, deve ser motivada por aqueles que são as mais altas entidades que cuidam do panorama educacional em Angola, mas também o próprio professor, de alguma forma, precisa despertar em si mesmo essa curiosidade para aprender a lidar com as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, que de alguma forma impactam negativo ou positivamente, né, no próprio processo educacional. Agora, mas quanto a esse ponto aqui, tem alguma questão que eu vou querer endereçar para o professor, né? Pronto, agora, a nível das próprias instituições, estamos aqui a falar das próprias escolas e tal, o professor diz que é bom que se pense na criação de infraestruturas tecnológicas que acabam por fomentar uma inclusão digital. Isso desde as áreas mais urbanas até as áreas menos, diria que, privilegiadas e que não têm mesmo tal acesso. Então, falar de infraestrutura, estamos a falar de investimento, estamos a falar de políticas públicas e vamos torcer que essa mensagem, né, chegue às pessoas que realmente precisam
ouvir, pensar sobre isso com grande seriedade. E, do outro lado, o professor também acabou por nos sugerir, isso já é uma sugestão direcionada àquelas pessoas que também têm o alto poder a nível daquilo que é o ecossistema educacional do país, que é o de começar a pensar em políticas mais solidificadas para que a nossa realidade esteja preparada a lidar com esse cenário que a gente já vê, que é a inteligência artificial. Então, enquanto que noutras realidades provavelmente tenham se preparado, isso no contexto educacional, para lidar com as inteligências artificiais, né, no seu dia a dia, nós ainda não, de alguma forma, nos preparamos antes de sermos invadidos com isso, e já fomos invadidos, certo? Então, como não vai dar para voltar, não vamos conseguir recuar o tempo, nos preparar e depois voltar para o ano de 2025, é bom que se comece a pensar o mais depressa possível em como lidar com essa realidade. Então, dentro dessas três vertentes, professor, eu tenho a outra questão que é, nós enquanto estudantes, os nossos filhos, os nossos irmãos e sobrinhos, dentro daquele contexto que inicialmente eu levantava, que é a nossa biologia naturalmente já foge do mínimo esforço possível que nos remeta a colocar o cérebro a funcionar. É natural, o cérebro humano sempre está a fugir do mínimo esforço possível. E acontece que essas ferramentas acabam por nos viciar. Ou seja, se eu tinha de fazer um esforço mais para achar a raiz quadrada de 15, hoje em dia tenho alguma coisa que eu escrevo ali, 3 a 4 palavras, me faz um resumão e tudo mais, torno a minha memória em uma memória flash, que é entra daqui, sai daqui, e dia seguinte estou a pensar noutra coisa. Então, isso acaba mesmo por ser viciante. Agora a questão é, a nível comportamental, nós aqui só focamos ainda no contexto do professor, no contexto das instituições e no contexto governamental. Agora tem o próprio estudante, tem a pessoa que lida com essas ferramentas no dia a dia, que vive inconsciente de que está a se auto-emborrecer diariamente, que está a estragar o seu processo cognitivo. O que passar para essa pessoa que vive inconsciente disso e vicia-se todos os dias? Muito bem. Muito obrigado pela explanação do professor, e foi muito conciso e gostei bastante pela inquietação. E é realmente importante velar por esse ponto. Realmente, para a questão dos estudantes, para poder mitigar-se estes efeitos no uso das TICs, eu acredito que existem várias formas, várias maneiras de poder utilizar a inteligência artificial no seio dos acadêmicos, sobretudo dos estudantes. Uma das formas que eu vejo aqui é abster-se mesmo do efeito Highlight Reels, que é aquela afeição excessiva que nós temos pelas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, etc. Substituí-la por uma microaprendizagem. Eu vou aqui explicar exatamente o que é isso de microaprendizagem. A microaprendizagem, ela refere-se a técnicas de absorção de conhecimentos por meio de ações minimalistas, atividades como resumo de texto, leitura, meditação. Então, em vez de você, ou em vez do estudante acordar às 7 horas da manhã e acessar rapidamente as redes sociais, a primeira coisa que ele deve fazer é uma meditação ou um resumo básico sobre a obra literária que leu, se é que tem o hábito de leitura. E também uma outra forma de poder utilizar a inteligência artificial em termos investigativos, eu proponho aqui o uso de ferramentas pedagógicas, isto é, digitais, credíveis. Por que eu digo credíveis? Muitos estudantes, quando vão para investigar, diante da investigação de um tema que foi sugerido em sala de aula, recorrem exatamente ao Google
ao Google, sem saber Uhum. que o Google tem outro modelo, ou seja, tem uma outra versão, que é mesmo para o acadêmico, que é o chamado Google Acadêmico. E também o Google Acadêmico não se pode utilizar por isso simplesmente de maneira banal, ou seja, viu a informação e copia logo. Não. Há maneiras de como ver que a informação que o Google Acadêmico passar, neste caso, está correta, por meio de referências bibliográficas, a hora, a data, o ano em que foi publicado aquela matéria, o conteúdo que está lá emanado diante da inteligência artificial ou do Google Acadêmico, nesse caso concreto, e verificar exatamente quem é o autor, se o autor é mesmo um fictício ou real, porque muitas das vezes o que é que vai acontecer? Há estudantes que vão buscar informações na Google, outras plataformas, ChatGPT, etc. Vão lá buscar informações, mas sem investigar exatamente quem publicou aquela matéria ou conteúdo, se é um autor fictício ou real. Obviamente que se você não pesquisar se o autor é fictício ou real, então qualquer informação que a inteligência artificial estiver a vazar, você vai copiar. Logo, isso mina Exato. a tua identidade intelectual. Então, são várias estratégias que os estudantes podem utilizar para poder mitigar estes efeitos, sobretudo no seio dos estudantes universitários e não só. Obrigado, professor Jerônimo. Pronto, agora aqui a nível de comentários, vamos aqui colocar, né, alguns. Nós temos aqui uma questão do Cirilo, permita-me aqui exibir. Pronto, temos aqui uma questão do Cirilo. O Cirilo pergunta o seguinte, professor Jerônimo. Boa noite, professor. No tocante à sua visão relativamente à percepção e utilização da inteligência artificial, como avalia os estudantes face a essa realidade e que conselhos pronto, dá aos estudantes? Já estávamos mesmo aqui a falar um pouquinho sobre a questão dos conselhos, mas vamos aqui, professor. Acredito que se tiver alguma coisa a crescer, a pergunta do Cirilo é pertinente. Exatamente. Conheço o Cirilo, é um estudante também do IC do curso de Geografia. E gostei da pergunta, é bastante pertinente e que já frisei, nesse caso, mas vou voltar aqui a relembrar. Exatamente. Há várias estratégias e conselhos que eu posso dar aos estudantes universitários para poder-se fazer o uso correto das TICs. Uma delas é mesmo a verificação da autoria em função do conteúdo que nós estamos a pesquisar, se o autor é fictício ou real. Uma outra estratégia é a adoção digamos, de uma microaprendizagem, que eu também acabei de frisar há pouquinho, da microaprendizagem, e também os papéis que eu vou aqui mencionar sobre a questão da inteligência artificial no que tange ao papel do professor também é extremamente importante e acaba, de certa forma, desembocar nos conselhos que eu vou dar aqui para os estudantes universitários. O estudante, tal como o professor, ele deve ser um mediador crítico da informação. Deve ser um mediador crítico da informação. Nem toda a informação que está lá emanada no chat GPT, o Google Acadêmico, está correta. Atenção. E uma outra estratégia também é ser o professor, como o estudante, deve ser um curador de fontes confiáveis, porque nem todos os sites acadêmicos fornecem informações confiáveis. Eu recomendo mesmo, em função das minhas experiências também, recomendo mesmo o uso do Google Acadêmico. É o mais seguro em termos investigativos. Agora, o chat de GPT e o Google, o Copilot, as inteligências artificiais generativas que têm sido utilizado muito para gerar imagem e tudo mais, eu não aconselharia, porque o que muitas das vezes acontece é que as informações vazadas pelo chat GPT são fictícias.
muitas das vezes não são reais. Não são reais. E um outro conselho que eu daria ao Cirilo, o meu caro amigo, é ser, ele também é professor, eu conheço ele, é ser um orientador ético do uso da tecnologia. Esta função acaba por assumir também uma função dualista, tanto da parte do professor como do aluno. E uma outra função que o professor, um conselho que eu dou a todos os professores, é serem promotores de desafios cognitivos significativos, como problemas reais, projetos interdisciplinares, debates. Por que eu digo isso? Eu agora Uhum. estou a trabalhar em uma obra literária, Sim, sim. também de carisma muito social Uhum. e muito importante. É uma obra em que um dos capítulos eu aponto sobre a ditadura, eu falo sobre a ditadura do PowerPoint, quando o slide fala mais do que o professor. Eu vou explicar Ok. isso. Acontece que há professores nas universidades e nos institutos superiores chegam em sala de aula para poder ministrar um conteúdo, vem simplesmente com a projetora e projeta o conteúdo, lê o conteúdo e vai em casa sem explicar ou dar satisfação aos alunos. Isto é Ok. uma ditadura do PowerPoint, eu assumo isso. É uma ditadura do PowerPoint. Quando o slide fala mais do que o professor, e não pode ser assim. O Uhum. professor deve ser um promotor de debate em sala de aula, promover o intercâmbio e troca de ideias. Então, significa que se o professor não tiver lá o slide, ele não dá matéria. Ele não dá matéria, ele só vem em sala de aula, lê o que está lá emanado no slide e Uhum. prontos, vai em casa. Então, o professor não deve ser deste gênero, deve adotar um espírito mais, digamos, promotor de desafios cognitivos. Mas Ok. há outras exceções, há professores que são realmente exemplares. Para além de utilizarem as ferramentas digitais, PowerPoints e etc., também promovem debates e também projetos interdisciplinares. Também vão facilitando e vão fortalecendo exatamente aquilo que é o acúmulo de mais conhecimento e também vão permitir assim ter mais uma gama de conhecimentos em vários ramos do saber. Então é necessário que se tenha atenção a isso. Para os professores, eu dou uma recomendação. Vamos evitar a ditadura do PowerPoint. Deixa o Uhum. slide de lado, é conversar mesmo, debate em sala de aula. E assim também estimula-se o espírito crítico dos estudantes, como Crítico. também dos próprios professores, e o processo de ensino e aprendizagem ocorre de forma eficiente. Perfeito. Perfeito. Certo? Obrigado, obrigado. Pronto, a nível de questões, nós ainda não temos mais questões, mas pronto, caso alguém queira fazer, esse é o momento mesmo para a gente estar aqui a interagir, né? E procurarmos esclarecer algumas coisas. E só para esclarecer aqui, professor Jerônimo, o Cirilo que escreveu aqui, na verdade, é o Cirilo aqui, é meu colega na coordenação da comunidade. Ok, ok. Certo, certo, certo. Exato, exato. Acredito que houve ali e tal, mas é o nosso Cirilo mesmo daqui, da comunidade. Tá. Certo. E desde já um abraço aí para o Cirilo. Pronto, ainda não temos questões e enquanto as questões talvez vão sendo pensadas, avaliadas e tal, vamos aqui avançar. Professor, tem uma coisa que a mim muito, muito, muito faz pensar, que é, hoje em dia, os professores já sabem que os estudantes, no caso, não entram em sala de aula, né, diríamos que desapercebidos do assunto, em função mesmo dessa exposição que a nossa geração tem, essa exposição assim, a informações gigantescas. Então, hoje estamos muito mais propensos a acessar informações do que anteriormente. Então, daí deduz-se que esse estudante atual
já busca, já lê, faz aquela consulta dele superficial ou profunda via chat GPT, Google Acadêmicos ou outras plataformas. Então, dentro desta visão, e eu aqui vou realçar a sugestão do professor Jerônimo, perdão, que os professores, né, deviam ou devem, de alguma forma, também entrar em sala de aula já consciencializados de que esses aqui já leram, buscaram sobre alguma coisa. Pode ser raso ou não, ou seja, essa busca pode ser rasa ou não, mas foram buscar alguma coisa. E dali, com base nessa percepção, eu julgo que os professores deviam parar de achar que quem está ali a lisonjear simplesmente veio ouvir. E faz sentido, então, aplicar essa observação do professor Jerônimo de fomentar mais, né, os debates. Ok. Só que tem uma questão que a mim muito intriga, que é, para fomentar os debates, de um lado o professor precisa se sentir preparado para isto, né? Não necessariamente que a sala de aula seja um campo de batalha. Ok, mas ele precisa estar de alguma forma preparado. Só que do outro lado, para que o debate seja muito bem feito, os estudantes, nós enquanto estudantes, precisamos entender que o professor não sabe tudo e ter a certeza de que o que a gente buscou foi muito bem buscado, porque há pessoas, eu já vi, que leram o superficial e até mal lido e de fonte não confiável e acham que é toda a verdade, foi muito bem compreendida e tentam guerrear contra o professor. Então, para fomentar, para criar esse espaço saudável em que o professor aceita que o estudante já sabe alguma coisa e ele vê que, ao invés de falar bastante, vou fomentar o debate para trocarmos ideias, como é que vai se criar esse ambiente saudável em que esse professor fomenta o debate, o estudante entende que o professor não sabe tudo, mas antes de fazer a pergunta, certifica-se de que ele buscou em fontes confiáveis, aprofundou-se um pouco mais e consiga se manter um ambiente verdadeiramente acadêmico. Como fazer isso no dia a dia? Bem, a questão é bastante pertinente e eu começo aqui por utilizar uma das grandes frases da própria Unesco, que é a Sim. Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Ela diz que o educador precisa assumir a relação, precisa assumir o papel de mediador da relação estudante com as máquinas e com o mundo. Ele precisa assumir esses três elementos, ser um mediador entre estudantes, máquinas, estamos a falar exatamente de inteligências artificiais e o próprio mundo. Então, a seguir numa outra página, a Unesco aclara que o professor está longe de ser substituído pela inteligência artificial. O que é que eu quero aqui dizer com isto? Diante deste cenário, eu acredito também que eu já me deparei com essas situações em que o estudante leu uma coisa superficialista e veio contrariar o professor. Nessas situações, muitas das vezes, ocorre mesmo o conflito entre professor e aluno, em termos de conhecimento e debates e tudo mais. Mas o que a atitude do professor deve ser uma atitude, digamos, mais pedagógica e ética. Diante das informações que o estudante traz para o professor em sala de aula, sendo verídicas ou não, o professor deve exatamente alertar ao aluno que o conteúdo que o estudante trouxe é relevante, porém deve buscar mais ainda fontes, porque o conteúdo que ele traz aqui não está fundamentado. Se o conteúdo que nesse caso o estudante trazer em sala de aula não estiver exatamente cabimentado de maneira sólida em função dos objetivos em sala de aula. Uma outra função que o professor pode assumir ali é mesmo ser um orientador ético e também curador de fontes confiáveis. É aquilo que eu acabei de mensurar há pouco sobre as fontes de investigação. Nem todas as fontes de investigação são
as chamadas fontes confiáveis, Confiáveis. porque há fontes que utilizam autores fictícios, não reais. Então, são fatores que o professor Uhum. também deve ter em conta diante desta situação para poder mitigar estes problemas e outros que vierem a seguir. Ok, ok. Certo. Obrigado. Eu consigo ver que ainda não temos questões, parece que o pessoal está um pouquinho tímido, mas sem problema. Ou esse silêncio significa que está tudo sob controle, o pessoal está a concordar, o pessoal está a perceber o que estamos aqui a falar, isso é muito bom, né? Mas se não for esse contexto, por favor, escrevam aqui as vossas questões, nada de timidez, porque o momento é mesmo para se conversar, saber das vossas inquietações e tudo mais. Enquanto aguardamos por mais questões, eu vou aqui bombardear o professor Jerônimo. Não é todos os dias que se tem um professor em Angola com as condições que a gente tem, que se interessa, né, por pesquisa científica, que se interessa em relatar sobre os problemas emergentes da nossa sociedade. Não é todos os dias. Então, professor, não se sinta cansado, só mais uns bombardeios, porque precisamos aproveitar esse momento. Exatamente, sem problema, estamos aqui disponíveis para poder Exato, responder e fazer compreender aí o público exato. sobre o tema em torno. Muito obrigado por essa disposição ali. Eu tinha um professor no ensino médio que dizia: me aproveitem, enquanto estou aqui, me aproveitem. Então, enquanto o professor Jerônimo está cá conosco, vamos aproveitar para tentar, né, absorver o máximo possível. E eu, particularmente, espero que esse ensaio científico, né, saia de um ensaio para uma pesquisa mais robusta, mais abrangente e venha nos brindar com, né, mais contextos, mais conhecimento. Pelo Sim, menos sim. eu aguardo isso. Tá. Exatamente, exatamente. Estamos exatamente dedicados nas áreas de investigação e Exato. também em outros campos que envolvem os principais dilemas da sociedade. Por exemplo, a obra que eu acabei de mencionar há pouquinho sobre a ditadura do PowerPoint está Uhum. consubstanciada exatamente em uma obra cujo título é Educação e resistência à lincocracia. Eu trago aqui um neologismo, que é a palavra lincocracia. Muitas das vezes, Lincocracia. lincocracia, exatamente. A lincocracia é um neologismo que eu trago aqui, cuja origem etimológica e o seu conceito emergente Uhum. dizem o seguinte: palavra, ou seja, o prefixo link significa vínculo ou ligação, é do inglês. Ok. Uh, o sufixo cracia significa exatamente governo ou poder. Então, o que vai ser a lincocracia? A lincocracia vai ser exatamente um regime em que as leis e as decisões são tomadas em função ou à volta de favores partidários, familiares, e etc. E não pelas regras de um Estado de direito. É mais ou menos nesses moldes. Então, eu ali nesta obra acabo por Uhum. abordar vários problemas que afetam a franja da sociedade. É uma obra completa e acredito eu que precisa exatamente de dados estatísticos. Estamos a trabalhar também no sentido, elaborando inquéritos, vamos recebendo as respostas dos internautas e as pessoas que estão exatamente interessados na obra e Uhum. vamos também apresentando algumas propostas solucionadoras para cada problema que a franja da sociedade vai apresentando. Então, Perfeito. é uma obra rica e acredito que quando estiver complementada, nós vamos exibi-la para o Uhum. público em geral ler e enriquecer cada vez mais Isso. a própria literatura e também a cognição humana. Perfeito. Dizia um grande escritor que o bom escritor é aquele que produz livros e faz o Uhum. povo pensar. Então, isto é uma valia para a sociedade em geral e também para o seio dos estudantes universitários. Perfeito. Nós vamos aguardar por essa obra. Esse neologismo foi aprendido aqui
hoje, a linkocracia. Vamos. Só uma curiosidade: temos aqui duas questões, né, nos comentários, mas antes de colocar elas, só uma questão. A linkocracia, esse neologismo, é de autoria do professor Jerônimo ou já foi usado em outros contextos? O professor só traz dentro dessa obra? Bem, até o momento, eu é quem utilizo o termo mesmo linkocracia. Por quê? Ok. Eu vou buscar aqui algumas vivências sociais que têm marcado, por exemplo, nossos irmãos angolanos, sobretudo na franja social. Há indivíduos que. Vou aqui dar um exemplo. Tu já te Uhum. deparaste com um vizinho, um familiar, que normalmente, na vaga de um emprego, vem sempre mostrando, ou seja, na vaga de emprego vem sempre a mostrar a seguinte posição: se não tiveres link, não vais ter essa vaga. Yeah. Ok. So eu me baseei exatamente nesses comentários negativistas relativamente ao acesso ao emprego e outras oportunidades de trabalho. Muitas das vezes as pessoas dizem: se não tiveres link, não vais conseguir. Se não tiveres link aqui, não vais conseguir entrar nessa empresa, mano. Então são estes discursos que fui me baseando para poder pensar exatamente em desenvolver esse neologismo e também Ok. pensar na sua origem etimológica e no seu conceito emergente. Acredito que não é ainda um termo que está institucionado na sociologia ou política, mas Uhum. acredito eu que posteriormente, quem sabe, vários autores poderão também utilizar o Ok. mesmo neologismo para poder debater ou falar sobre os principais assuntos que afetam a franja social. Boas, boas, professor. Então, o Lexo da língua portuguesa acaba de ganhar mais aí uma palavra. Certo. E é bom, é muito bom e meus parabéns por isso. Temos aqui uma questão agora, professor. Pronto, quem coloca aqui a questão é o Lofa, né, o Prometeu Africano. Ok, a questão é: qual é a visão do professor Jerônimo sobre o chat GPT? Que visão o professor tem sobre o chat GPT? Bem, Lofa Prometeu é meu irmão e vou responder lá, vou responder agora à questão. Relativamente à visão sobre o chat GPT, eu Uhum. por acaso já utilizei a mesma ferramenta e também dados neurocientíficos da Universidade de Cambridge, em Uhum. Londres, apontam o seguinte: as plataformas tais como o ChatGPT e a generativa e outras inteligências artificiais, eles aprendem conosco. Ok. Eles aprendem conosco. Por exemplo, se tu perguntares o que é a célula para o chat GPT, ele vai dar um conceito que no contexto do mesmo acha certo para ti, para o usuário que estiver a perguntar. Uhum. Agora, se você contradiz ele, a célula não é X, X ou Y, o que, é que vai acontecer? Ele te dá uma outra definição diferente. Dá-te uma outra definição diferente. Então, a minha visão relativamente ao chat GPT, eu aconselharia mais para investigações mais superficialistas, que não exijam assim tanto rigor científico. Específico. Porque se for mesmo o rigor científico que se exige nas universidades e nos institutos superiores, sobretudo para a elaboração das monografias e TCC, eu aconselharia mesmo o Google Acadêmico e Uhum. outras inteligências artificiais credíveis, mas o ChatGPT eu não aconselharia, porque ele também utiliza autores fictícios. Utilizam autores fictícios. Por exemplo, se você pedir ao chat GPT criar frases filosóficas, ele vai criar um monte de frases filosóficas e vai dar assim vários autores. Mas aquelas frases filosóficas que ele vai criando ou pensamentos não são verdadeiros. Ele vai apenas introduzindo um autor de renome. Suponhamos Arthur Schopenhauer, Uhum. Aristóteles, Charles Bukowski. Então, é mais ou menos assim. O chat GPT, ele aprende com os humanos. Isso é um facto. Ele aprende com os humanos. De tudo que nós fizemos, de todas as perguntas ou indagações que nós darmos a ele, ele Uhum. retém aquela pergunta e na próxima ocasião
ou numa outra ocasião que que o estudante tiver para poder fazer novamente a pergunta, ele repete a resposta e dá-te novamente. Então, ele aprende. Ele aprende. Então, essa é a minha visão. Utilizar o chat GPT para investigações superficialistas e não de rigor científico. Ok. Sim. Obrigado, professor. Temos aqui mais uma questão. Essa questão é do Natalício Cangombe. A questão, ao invés de olhar para ali, eu como sou um ceguinho, mas pronto, enquanto eu tento aqui processar no meu telefone, deixa mesmo ler por aqui. A questão do natalício, pronto, primeiro, passando para parabenizar o professor Jerônimo pelo artigo. Ele diz que já terminou de ler e que, pronto, endereça a seguinte questão. Para quando um livro como tal, visto que a obra sobre inteligência artificial ou seja, é considerada pelo professor como um artigo. Professor, para quando um artigo? Um livro, assim está correto. Para quando? Exatamente. Bem, o livro, digamos que, em termos de previsões, ainda não temos assim uma data definida para poder lançar o livro. Sendo um artigo científico e, de certa maneira, ele deu-me assim algumas bases, nesse caso, que é para poder também elaborar uma obra literária. Eu acredito que nos próximos anos poderemos trabalhar exatamente nesta obra literária. Em concomitância com a Sapiens Editoras, porque é uma grande editora que ajudou-me bastante para a elaboração deste artigo científico, e endereçar aqui meus abraços ao Mano Joaquim Canganjo, que ajudou-me bastante exatamente na editoração, diagramação do mesmo artigo científico. Então, a obra literária, a previsão, tem-se a ideia. A ideia já está lá na mesa. Então, só falta a materialização. Porque a obra literária como tal, nós vamos disponibilizar, mas precisamos ainda mais trabalhar para o efeito. Ok, então, Natalício, a resposta está dada. Então, temos aqui o artigo disponível, mas quanto à obra, né? Como tal, vamos ter que aguardar um pouco mais. E pronto, na hora exata, essa informação vai nos chegar e vamos todos poder acessá-la para absorver mais conhecimentos. Professor, agora sim temos mais questões. Temos aqui uma questão do Paulo Jeremias. O Paulo Jeremias, pronto, ele diz que, tendo em conta a ambivalência das inteligências artificiais, pronto, ele aqui acredito que era para escrever, para colocar o verbo no condicional, recomendaria o seu uso. Pronto, tendo em conta a questão da ambivalência, o professor recomenda, acho que já tratamos, né, desses pontos, na verdade, mas acredito que o Paulo deve ter entrado agora, mas ainda assim, professor, podemos tocar nisso. Tendo em conta, ele afirma que, tendo em conta a ambivalência, estamos a falar das desvantagens e vantagens das inteligências artificiais. Sim, recomenda o seu uso. Sim, eu recomendo Exato. o uso das inteligências artificiais, mas de maneira crítica, em função das informações que ela disponibiliza, e também uma seletividade das informações que nós vamos. Pronto, pessoal, eu não sei se eu é que estou com a conexão down, né, para